Recusei-me a dar aos meus sogros 2.000 euros por mês. Eles processaram-me. O meu marido disse no tribunal: ganhas muito, tens de dar muito. Eu disse apenas 2 frases, e toda a sala de audiências ficou em silêncio. Fui processada pelos meus próprios sogros, que exigiam uma pensão de 2.000 euros por mês. A nora, uma diretora, não derramou uma única lágrima. Com apenas 2 frases firmes em pleno tribunal, ela desmascarou toda a conspiração de extorsão desprezível, deixando toda a família do marido humilhada. O que realmente aconteceu por trás deste drama de piedade filial? Convidamo-los a ouvir a história que se segue. Lisboa. Nos últimos dias de outono, o tempo arrefeceu rapidamente. Ao sair do edifício de vidro da sede da empresa, após uma reunião do conselho de administração que durou mais de 3 horas, senti o meu corpo exausto. Aos 35 anos, sentada na cadeira de diretora de vendas de uma grande corporação, com um salário mensal que ultrapassava os 5 dígitos, muitos olhavam para mim com admiração, elogiando-me como uma mulher de sucesso. Mas poucos sabiam que, por trás do fato impecável e do sorriso profissional, havia inúmeras pressões invisíveis. Pressão das metas de vendas, pressão do mercado e, a mais assustadora, as pressões que me cercavam dentro da minha própria casa. Passei no Pingo Doce, no rés do chão do condomínio de luxo no Parque das Nações, e escolhi pessoalmente os legumes mais frescos, um bom pedaço de porco e vários tipos de fruta de que os meus sogros gostavam. Desde o dia em que se mudaram da sua antiga casa em Alfama para viver conosco, eu sempre me disse que tinha de cumprir o meu dever filial. Por mais ocupada que estivesse, tentava sempre organizar-me para chegar à casa mais cedo, cozinhar o jantar e cuidar de todos os pormenores, desde os palitos aos rolos de papel higiênico. O meu marido, o Tiago, era um funcionário de escritório comum, com um salário de 1.500 euros por mês. Eu nunca fiz comparações de rendimentos com ele. Na minha opinião, o casamento é uma parceria. Quem for melhor em algo, assume essa responsabilidade, desde que a família viva em harmonia. Ao abrir a porta de casa, um cheiro a mofo misturado com o cheiro de uma pomada para as dores musculares atingiu-me o nariz. Os meus sogros estavam sentados no sofá da sala, com os olhos fixos no ecrã da televisão. O Tiago estava de cabeça enfiada no telemóvel, rindo-se ocasionalmente de um vídeo curto qualquer. Ninguém levantou a cabeça para olhar para mim ou perguntar se eu estava cansada depois de um dia de trabalho. Em silêncio, levei as compras para a cozinha, arregacei as mangas e comecei a cozinhar. O jantar dessa noite incluía caldo verde, lombo de porco assado com pele estaladiça e bacalhau com natas. Eram todos pratos tradicionais portugueses que o meu sogro tinha pedido especificamente desde manhã cedo. A mesa estava posta, o vapor subia dos pratos, mas a atmosfera em casa estava estranhamente fria. A minha sogra pegou nos talheres, mexeu num pedaço de carne e suspirou longamente. O suspiro dela parecia ter sido contido por muito tempo e só agora encontrava uma oportunidade para se libertar. Ela pousou os talheres na mesa e, com uma voz triste, começou a queixar-se da sua velhice e da sua saúde frágil. Disse que, ultimamente, as suas articulações doíam e que não conseguia dormir bem à noite. O meu sogro continuou, queixando-se de que a sua visão estava a piorar. Comprar medicamentos e suplementos nutritivos nas farmácias, hoje em dia, era extremamente caro. Eu, amavelmente, servi uma tigela de sopa e coloquei-a nas mãos da minha sogra, dizendo-lhes gentilmente: amanhã podem ir fazer um check-up completo no Hospital da Luz, eu trato de todas as despesas. Mas parecia que as minhas palavras não correspondiam ao guião que eles tinham preparado. A minha sogra empurrou a tigela de sopa e olhou-me diretamente nos olhos com um olhar sério. Ela declarou firmemente que ir ao médico era apenas uma solução temporária. O que eles precisavam era de segurança financeira para serem independentes na velhice. Ela pediu diretamente que eu e o Tiago lhes dessemos 2.000 euros todos os meses para despesas de subsistência e para uma reserva de emergência. A comida na minha boca de repente pareceu amarga. 2.000 euros não era uma quantia excessiva para o meu rendimento, mas era uma exigência tão irracional que eu não conseguia aceitar. Pousei os talheres e respirei fundo para me manter calma. Com o tom mais suave possível,
Analisei a situação financeira real da família. Lembrei-lhes que todas as despesas de subsistência nesta casa, desde a eletricidade, água, taxas de condomínio, compras diárias até aos custos com funerais e celebrações de ambas as famílias, eram todas suportadas por mim. O meu marido contribuía apenas com 500 euros por mês. O resto do seu salário ele guardava para despesas pessoais. Além disso, os meus sogros não tinham dificuldades financeiras. Tinham as suas pensões de reforma, que somadas totalizavam 1.500 euros, para não mencionar a casa em Alfama, que estavam a alugar como loja, rendendo-lhes 1.000 euros todos os meses. Um casal de idosos que não precisava de se preocupar com comida ou alojamento e que recebia 2.500 euros por mês, por que precisariam de mais 2.000 euros de pensão? Propus suavemente uma pensão de 400 euros por mês, como um valor extra para eles irem à igreja, beberem um café com o grupo de idosos do bairro. Assim que terminei de falar, a expressão da minha sogra mudou instantaneamente. Ela bateu com força na mesa, fazendo a louça tremer. Gritou comigo, chamando-me de nora calculista, que ganhava dezenas de milhares de euros por mês, mas regateava cada cêntimo com os próprios sogros. Ela usou a palavra esmola para descrever os 400 euros que eu tinha proposto. O meu sogro juntou-se às críticas, dizendo que, por ter dinheiro, eu desprezava a família do meu marido, não conhecia a moralidade e era ingrata. Virei-me para o Tiago com os olhos cheios de esperança, de que o homem com quem partilhava a vida dissesse uma palavra justa, que explicasse aos seus pais as minhas dificuldades, que entendesse que o dinheiro que eu ganhava era fruto do meu suor e lágrimas, trocado por noites em branco a trabalhar em projetos. Mas não. O Tiago evitou o meu olhar. Pegou num pedaço de peixe, mastigou-o ruidosamente e disse friamente uma frase que partiu o meu coração. O Tiago disse: "Ganhas muito? Tens de dar um pouco mais. Para que te preocupas em calcular as coisas com os pais?" A sala mergulhou num silêncio assustador. As palavras do Tiago foram como um balde de água fria derramado sobre mim, levando consigo todo o respeito e amor que eu tinha por esta família. Percebi que, aos olhos deles, eu não era uma nora, nem uma esposa. Era apenas uma máquina de fazer dinheiro, uma ferramenta para eles explorarem e satisfazerem a sua ganância sem fundo. Uma sensação de solidão subiu-me à garganta. Levantei-me, pedi licença para me retirar para o meu escritório, deixando para trás o jantar inacabado e os olhares frios. Naquela noite, em branco, em frente ao ecrã do computador, prometi a mim mesma que não cederia, porque a cedência de hoje seria certamente o início de exigências mais irracionais amanhã. Nos dias que se seguiram àquele jantar tempestuoso, a atmosfera em minha casa estava sempre tensa, como se uma grande tempestade estivesse prestes a arrebentar. Os meus sogros iniciaram uma guerra fria. Não olhavam para mim, não tocavam na comida que eu cozinhava. Entravam e saíam de casa suspirando deliberadamente. O Tiago escolheu a evasão. Todas as tardes, depois do trabalho, usava a desculpa de ir beber um copo com os colegas e só voltava para casa tarde da noite. Eu tentava manter uma rotina normal. Durante o dia, mergulhar. Naquela sexta-feira à noite, terminei tarde a negociação de um contrato com um parceiro. Ao abrir a porta de casa, o que me saltou à vista não foi o habitual espaço silencioso, mas dezenas de pares de sapatos de todos os tipos desarrumados à entrada. Na sala, as luzes estavam todas acesas. Os meus sogros estavam sentados no centro, rodeados pelo tio-avô, a tia Lourdes, o tio Manuel e alguns primos do lado do meu marido. Todos tinham uma expressão extremamente séria. O fumo do cigarro do tio Manuel misturava-se com o som das conversas, criando uma cena que parecia um tribunal de família à espera da arguida. Eu respirei fundo, descalcei-me, entrei e cumprimentei cada um o mais educadamente possível. Fui fazer um bule de chá verde de boa qualidade, servi-o em chávenas e ofereci aos mais velhos. Mal pousei a chávena na mesa, a tia Lourdes pigarreou para dar início ao interrogatório. Olhou-me de cima a baixo e começou a dar-me lições sobre os deveres de uma nora em Portugal. Contou como, antigamente, a vida de nora era dura e humilhante, como até um prato de arroz tinha de ser cedido à sogra, e qualquer dinheiro que tivesse
tinha de ser entregue à família do marido para ser gerido. Concluiu que as mulheres de hoje, por mais importantes que fossem na sociedade, em casa tinham de se curvar e servir os pais do marido. Não te armes em importante por causa do dinheiro. Mostrando desrespeito, disse ela. O tio-avô tomou um gole de chá e continuou, com um tom de voz grave. Disse que a família deles sempre teve princípios, que nunca houve um caso em que os filhos deixassem os pais idosos passar por dificuldades. Criticou-me por ser diretora, ganhar rios de dinheiro, vestir roupas de marca, andar em carros de luxo, mas ter a coragem de deixar os sogros pedirem dinheiro para as despesas. Exigiu que eu transferisse imediatamente os 2.000 euros por mês, como os meus sogros tinham pedido, como forma de preservar a honra da família, para que o Tiago não fosse ridicularizado na rua como um marido que vivia à sombra da mulher. Durante meia hora, fiquei sentada em silêncio a ouvir as repreensões, as acusações e a pressão moral que me encurralavam. Os parentes do meu marido pareciam atores a representar uma peça cujo guião tinha sido escrito pelos meus sogros. Não queriam saber se estava certo ou errado, não queriam ouvir as minhas explicações, apenas se concentravam em forçar-me a dar-lhes dinheiro. O Tiago estava encolhido num canto do sofá, sem se atrever a olhar para mim uma única vez. A sua cobardia só aumentava o meu desprezo. Quando as lições de moral começaram a repetir-se, decidi que não ia mais tolerar. Pedi licença aos tios e tias para dizer uma palavra. Levantei-me, com a voz alta e clara, como costumava dirigir as reuniões na empresa. Olhei diretamente para cada um dos parentes e, lentamente, apresentei os números concretos. Respeito imensamente os tios e as tias, respeito os deveres de uma nora, mas a piedade filial não é sinônimo de cegueira e irracionalidade. Peço licença para clarificar as finanças da família aqui mesmo, para que todos possam ouvir. Os meus sogros recebem mensalmente uma pensão de reforma de 1.500 euros. A casa em Alfama, que está alugada, rende exatamente 1.000 euros em dinheiro por mês. O rendimento total fixo dos meus sogros é de 2.500 euros. Este valor é igual ou até superior ao salário de muitas famílias jovens que têm de criar filhos pequenos. Entretanto, desde as contas de eletricidade, água, condomínio, compras diárias de mercearia, sal, carne, peixe, até ao sabão, medicamentos e outras pequenas despesas, eu pago tudo sem faltar um cêntimo. Pergunto-vos honestamente, tios e tias, um casal de idosos que vive com os filhos sem gastar um único cêntimo em despesas de subsistência e que embolsa 2.500 euros por mês, onde está a fome e a dificuldade? A sala ficou subitamente em silêncio. A tia Lourdes arregalou os olhos, virando-se surpreendida para a minha sogra, com um olhar inquisidor. O tio-avô pigarreou. A sua mão a segurar a chávena de chá tremia ligeiramente. Era óbvio que os meus sogros tinham escondido o dinheiro do aluguer da casa quando se queixaram aos parentes. Tinham-me descrito apenas como uma nora avarenta, de sangue frio, que não dava nada. A verdade, exposta de forma tão crua, deixou aqueles que há pouco me tinham ensinado lições de vida embaraçados. Olharam uns para os outros. Ninguém conseguiu encontrar um argumento para refutar os números claros e lógicos que eu acabara de apresentar. O meu sogro, vendo a situação desfavorável, bateu com força na mesa de centro, com o rosto vermelho de raiva, apontou diretamente para mim e gritou: "Sua insolente! Atreves-te a trazer os livros de contas para discutir com os teus pais na frente dos parentes." E declarou: "Se não fores razoável, se não entregares os 2.000 euros todos os meses, vamos processar-te. Vou fazer com que todo o mundo conheça a verdadeira face da diretora desrespeitosa, para ver se ainda tens cara para trabalhar e assinar contratos com alguém." Olhei para ele com a maior calma, sem um pingo de medo. Sorri e respondi suavemente: "Se os pais decidiram levar este assunto a tribunal, estou pronta para comparecer. Com licença, vou descansar. Amanhã tenho muito trabalho." Dito isto, entrei diretamente no meu quarto e fechei a porta à chave. Lá fora, começaram as discussões e acusações mútuas. Eu sabia que, a partir daquela noite, a minha batalha para proteger a minha honra e os meus direitos
tinha realmente começado. Eu não permitiria que ninguém, sob o pretexto de ser família, me transformasse numa escrava financeira. A vida familiar depois daquela noite de confronto com os parentes tornou-se uma confusão caótica. Os meus sogros fizeram as malas de forma dramática e foram para uma pensão barata nas proximidades para criar pressão. O Tiago saía cedo e voltava tarde, sem me dizer uma palavra, enviando-me ocasionalmente mensagens de texto a culpar-me por ser demasiado rígida e envergonhar a família. Eu optei por ignorar tudo e concentrei-me totalmente no fecho de vendas do trimestre da empresa. O trabalho era o meu único refúgio, o único lugar onde sentia que ainda tinha controle sobre a minha vida. No entanto, eu não esperava que a tempestade de casa chegasse ao meu local de trabalho da forma mais cruel. Na quarta-feira de manhã, como de costume, eu estava no meu escritório a analisar o novo relatório de estratégia de marketing. Fora da janela de vidro, o ambiente do escritório estava bastante animado. A Catarina, a minha eficiente assistente, bateu à porta e entrou. Ao contrário da sua habitual agilidade e sorriso radiante, o rosto da Catarina estava pálido hoje. Os seus olhos revelavam ansiedade e hesitação. Ela fechou a porta com cuidado, aproximou-se da minha secretária e timidamente colocou um grande envelope de papel pardo-amarelo. No canto esquerdo do envelope havia um carimbo vermelho com as palavras Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. A Catarina disse em voz baixa: Sofia, um estafeta acabou de entregar isto diretamente na recepção e pediu que assinasse. Achei estranho e trouxe diretamente para si. Parece que lá fora as pessoas estão a comentar algo de mal. O meu coração falhou uma batida. Um mau pressentimento apoderou-se de mim. Peguei no envelope e cortei-o cuidadosamente com um X-ato. Dentro havia uma pilha de papéis imaculados. No topo estava a petição inicial a exigir o cumprimento da obrigação de alimentos, em nome do meu próprio sogro. As minhas mãos começaram a tremer enquanto lia cada linha da petição. As palavras caluniosas e venenosas atingiam-me como facas afiadas. A petição descrevia-me como uma nora ingrata e sem coração, que por ter um cargo e um rendimento de dezenas de milhares de euros por mês, vivia uma vida de luxo e desperdício. Pintavam um quadro de 2 idosos doentes que viviam precariamente, dependendo de refeições frias, doentes e sem um cêntimo para comprar medicamentos, devido ao abuso financeiro da nora. Os meus sogros pediam ao tribunal que me obrigasse a pagar uma pensão de 2.000 euros por mês para garantir um nível de vida mínimo. Além disso, pediam ao tribunal que cobrasse retroativamente a pensão dos anos anteriores, que eles alegavam que eu tinha evitado. Deixei os papéis cair na secretária e fechei os olhos. Não conseguia acreditar que as pessoas que eu um dia considerei como meus próprios pais, a quem dediquei tantos anos de cuidados, pudessem virar o preto em branco, tecer mentiras tão descaradas, apenas porque não conseguiram extorquir-me dinheiro. Esta traição doía mais do que qualquer ferida física. Eles não queriam apenas o meu dinheiro, queriam destruir a minha honra, a minha reputação e a carreira que construí com o suor da minha juventude. Abri a porta do escritório e saí para a área comum para ir buscar um copo de água. A cena barulhenta de há pouco ficou subitamente silenciosa. Dezenas de olhares dos meus subordinados viraram-se furtivamente na minha direção. Sussurros ecoavam da área da copa. Ouvi vagamente uma funcionária dos recursos humanos a cochichar com um colega. Ela dizia: a Sofia parece tão chique, mas em casa maltrata os sogros. Dizem que os velhotes tiveram dia a processar para conseguir dinheiro para os medicamentos. Outra pessoa acrescentou: hoje em dia, nunca se sabe. Por fora é bonita, mas por dentro tem um coração cruel. A raiva incendiou-se no meu peito, mas esforcei-me por me controlar. Neste mundo dos negócios, mostrar fraqueza é suicídio. Peguei no copo de água, de costas direitas, e caminhei com passos firmes de volta para o meu escritório. Tranquei a porta, sentei-me e telefonei ao Tiago. O telefone tocou 3 vezes até ele atender. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ele começou a repreender-me com um tom de voz moralista. Vês agora as consequências da tua teimosia? Eu disse-te: aguenta e dá-lhes 1.000 euros por mês para resolver o assunto, mas não me ouviste. Agora eles enviaram a petição para a tua empresa. Estás envergonhada?
O Tiago ainda me aconselhou a levantar rapidamente o dinheiro, a entregá-lo aos pais e a pedir desculpa para que eles retirassem a queixa e tudo acabasse em paz. Sorri. Um sorriso amargo e profundo. O marido que eu esperava que fosse o meu porto seguro revelou-se um cúmplice que me empurrava para o abismo. Ele não se importava com os meus sentimentos. Não se importava que eu estivesse a ser caluniada e difamada. Ele só queria que eu abrisse os cordões à bolsa para comprar uma paz falsa para a sua fachada de família feliz. Respondi-lhe friamente: prepara-te. Nunca vou ceder a esta chantagem desprezível, mesmo que isso me custe o casamento. Desliguei o telefone, abri o computador e procurei o número do doutor, Miguel. Um velho amigo, especialista em casos de direito civil. Tinha chegado a hora de usar a arma da lei para me proteger. Chamei a Catarina ao meu escritório e encarreguei-a de assumir as operações diárias do departamento de vendas. Declarei a mim mesma que a minha paciência e a minha tolerância tinham sido pisoteadas até ao limite. O tribunal não era um palco para os meus sogros atuarem. Seria o lugar onde eu iria expor todas as verdades mais sombrias desta família. Mesmo que tivesse de lutar sozinha contra o mundo inteiro, lutaria até ao fim para recuperar a minha honra e dignidade. Naquela noite, voltei para o apartamento depois de um dia de trabalho exaustivo. Um silêncio assustador envolveu-me. Os meus sogros tinham se mudado para fazer pressão, e o Tiago ainda não tinha aparecido. Troquei o fato de trabalho. Limpei a sala de estar superficialmente e preparei para mim uma tigela de massa instantânea com um ovo. Enquanto comia, olhava para a petição inicial pousada na minha secretária. Cada palavra era como uma agulha a picar a confiança que eu um dia tive neste casamento. Perto das 23h, ouvi o som da chave na fechadura. O Tiago entrou em casa, cheirando fortemente a cerveja. Atirou a sua pasta de cabedal para o sofá, afrouxou a gravata e deixou-se cair pesadamente no sofá com um suspiro profundo. Saí da cozinha segurando um copo de água fria e coloquei-o na mesa à sua frente. Fiquei de braços cruzados, esperando calmamente por uma explicação, ou, pelo menos, uma atitude decente do homem que se dizia meu marido. O Tiago bebeu o copo de água de um só trago. Os seus olhos vermelhos e turvos olharam para mim. Em vez de perguntar como eu tinha enfrentado a opinião pública na empresa naquele dia, ele começou a culpar-me com um tom irritado. Disse que, como esposa, eu era demasiado calculista, que por causa de alguns trocos tinha virado a família de pernas para o ar. Disse que a casa estava em paz, e de repente eu recusei-me a sustentar os pais, e agora eles tinham de ir viver para uma pensão e ainda apresentar uma queixa, tornando-se motivo de chacota para toda a gente. Respirei fundo, contendo a raiva que subia pela minha garganta. Expliquei pacientemente ao Tiago os números. Mais uma vez, repeti o rendimento mensal de 2.500 euros dos pais, proveniente da reforma e do aluguer da casa em Alfama. Listei as inúmeras despesas de subsistência, desde a eletricidade, água, taxas do condomínio de luxo no Parque das Nações, até cada refeição e noite de sono deles. Tudo pago por mim. Perguntei ao Tiago com uma voz tensa. Com um rendimento como este, sem terem de se preocupar com nenhuma despesa, onde é que os teus pais têm dificuldades para me forçarem a dar mais 2.000 euros por mês? O Tiago acenou com a mão, descartando os meus argumentos. Usou uma lógica teimosa para justificar a irracionalidade dos seus pais. Os idosos têm sempre a mentalidade de se preocupar com o futuro. Querem ter uma quantia grande de dinheiro guardada para quando estiverem doentes. O Tiago sublinhou que, como diretora com um salário de dezenas de milhares de euros, era minha responsabilidade óbvia dar 1.000 ou 2.000 euros aos sogros. Ele exigiu em voz alta que, no dia seguinte, eu fosse imediatamente ao banco, levantasse o dinheiro, o levasse à pensão, pedisse desculpa aos pais e, obedientemente, lhes desse 1.000 euros por mês como uma solução pacífica para manter a harmonia familiar. Ao ouvir as palavras do Tiago, senti o meu coração gelar. Olhei fixamente para o homem com quem vivi durante anos. De repente, percebi que ele não era estúpido nem ignorante em relação aos números. Ele sabia perfeitamente que os seus pais estavam a fazer uma exigência irracional, mas a sua cobardia e o seu falso orgulho estavam tão enraizados
que ele escolheu pisar os direitos da sua esposa para obter uma paz artificial. Aos olhos do Tiago, o meu sofrimento era algo natural para proteger a imagem da sua família. Dei um passo em frente, ficando cara a cara com o Tiago. Com uma voz fria e determinada, disse-lhe diretamente que nunca iria ceder a esta chantagem descarada. Declarei que o dinheiro que ganhava era fruto do meu suor e esforço. De noites em branco a trabalhar em projetos, não caía do céu. Eu estava disposta a gastar centenas de milhares de euros em despesas médicas se os pais estivessem realmente doentes, mas não iria deitar dinheiro pela janela para satisfazer a ganância sem fundo daqueles que tentavam deliberadamente explorar os meus bens. Vendo a minha atitude firme, o Tiago levantou-se de um salto, apontou-me o dedo à cara e gritou. Chamou-me de mulher teimosa, que não conhece os seus deveres. O Tiago ameaçou que, se eu continuasse a insistir em levar o caso a tribunal e a envergonhar a família, ele não ficaria do meu lado, deixando-me resolver tudo sozinha. Sorri com desprezo. A ameaça do Tiago não me assustou. Pelo contrário, libertou-me das últimas expectativas que tinha neste casamento. Respondi-lhe calmamente. Não te preocupes, eu mesma irei a tribunal para enfrentar tudo. Acrescentei que, a partir daquele momento, não precisava de um marido cobarde que se escondia atrás da saia da mulher e depois se tornava cúmplice da injustiça. Virei as costas e entrei no quarto, fechando a porta à chave, ignorando os murros do Tiago na porta e os seus insultos contínuos. Enfiei-me debaixo dos cobertores. Na escuridão, eu sabia que estava verdadeiramente sozinha na minha própria casa, mas essa mesma solidão acendeu em mim uma forte chama de determinação. Não recuaria, tinha de lutar até ao fim para proteger a minha dignidade. Na manhã seguinte, tirei a manhã de folga da empresa. A primeira coisa que fiz foi conduzir até ao escritório de advogados do Dr. Miguel, um velho amigo que agora era especialista em direito civil e de família. O escritório do Miguel situava-se numa rua tranquila, com uma decoração arrumada e formal. Ao ver-me chegar com uma expressão tensa e olheiras profundas após uma noite sem dormir, o Miguel apressou-se a fazer um café quente e a trazê-lo para a mesa de reuniões. Coloquei a pilha de documentos, juntamente com a petição inicial dos meus sogros, sobre a mesa e empurrei-a na direção do Miguel. Ele pegou nos papéis, leu-os por alto, franzindo o sobrolho. Depois de ler, suspirou, dobrou a petição e olhou para mim com um ar de compaixão. Estes processos de disputas familiares são sempre os mais complexos e cansativos. A lei pode definir claramente o certo e o errado com os seus artigos, mas o falatório das pessoas e os preconceitos sociais nunca têm limites. O Miguel aconselhou-me, como amigo, que, tendo eu uma carreira em ascensão e sendo a imagem de uma grande empresa, envolver-me num litígio com os meus sogros teria um impacto negativo na minha reputação pessoal. O Miguel propôs uma solução de mediação. Aconselhou-me a ceder um pouco, talvez através de um advogado ou representante, para negociar uma pensão razoável, como se estivesse a comprar a paz para me poder concentrar nos negócios. Explicou que, em tribunal, mesmo que eu ganhasse, a imagem de uma nora a lutar contra os sogros não seria bem vista pela opinião pública. A análise do Miguel era totalmente razoável e muito pragmática. Se fosse uma disputa comercial normal, eu certamente teria escolhido um acordo para cortar as perdas. Mas desta vez era diferente. A situação tinha ultrapassado a questão do dinheiro, tocando na minha autoestima e no limite da minha tolerância. Abanei a cabeça com firmeza. Bebi um gole de café para me recompor e, lentamente, expus a minha posição. Disse ao Miguel que, se eu cedesse e pagasse, estaria indiretamente a admitir que as calúnias na petição eram verdadeiras. Tornar-me-ia a nora ingrata que abandonou os sogros, como eles me pintavam. Além disso, ceder criaria um mau precedente. A ganância humana não tem limites. Hoje pedem 2.000. Quem garante que amanhã não pedirão a casa onde vivo ou todos os meus bens? Prefiro perder a face uma vez em tribunal e deixar que a lei me devolva a honra do que viver o resto da minha vida sob a opressão e chantagem da minha própria família por afinidade. Vendo a minha determinação, o Miguel acenou em concordância. Pegou num caderno e começou a tomar notas. Propôs que assinássemos um contrato de procuração para que ele me representasse oficialmente
e protegesse os meus direitos legais no próximo julgamento. Mas eu tomei uma decisão que o surpreendeu imenso. Recusei contratar um advogado de defesa. Expliquei ao Miguel a psicologia das massas. Os meus sogros estavam a fazer o papel de idosos frágeis, doentes e abandonados pela nora. Se eu entrasse no tribunal com uma equipa de advogados bem vestidos, a falar fluentemente com jargão jurídico, a opinião pública e os espectadores iriam imediatamente classificar-me como a parte mais forte, usando dinheiro e poder para oprimir os idosos. Os meus sogros teriam ainda mais motivos para chorar e queixar-se. Portanto, decidi apresentar-me sozinha perante o tribunal e defender-me a mim mesma. Pedi apenas ao Miguel que atuasse como meu consultor jurídico, ajudando-me nos bastidores a rever as lacunas legais, a aconselhar-me sobre os procedimentos processuais e a forma de apresentar as provas de maneira válida e convincente. O Miguel sorriu com admiração, elogiou a minha lucidez e o meu pensamento lógico, mesmo estando encurralada. Durante as 2 horas seguintes, o Miguel orientou-me em detalhe sobre os direitos e deveres de um réu num processo cível. Delineou os cenários possíveis na audiência de conciliação e no julgamento público. Aconselhou-me a não me deixar levar pelas emoções, a não usar linguagem ofensiva contra os queixosos, por mais que me caluniassem. A minha arma mais poderosa seriam os números, as provas autênticas e irrefutáveis. Ao sair do escritório de advogados, senti-me muito mais aliviada e confiante. O caminho estava traçado. Agora era a altura de reunir todas as munições para esta batalha de vida ou morte. De volta à empresa no início da tarde, tranquei a porta do meu escritório, pedindo para não ser incomodada por ninguém, exceto pela Catarina. A jovem assistente entrou com uma expressão séria, segurando uma espessa pilha de documentos. Desde que recebemos a notificação do tribunal, a Catarina tornou-se automaticamente a minha assistente mais competente em todas as frentes. A sua lealdade e agilidade foram um grande apoio moral para mim no meio da tempestade de rumores maliciosos dos colegas. Entreguei a Catarina a tarefa de organizar todos os registros de despesas familiares dos últimos 5 anos. Como empresária, tenho o hábito de manter uma contabilidade e gestão financeira pessoal extremamente rigorosas. Guardo todas as despesas, grandes e pequenas, com faturas ou capturas de ecrã das transações na aplicação do banco. A Catarina sentou-se à minha frente, virando cada página, com os olhos fixos no ecrã do computador para conferir os números. Dividimos as provas em 2 dossiês separados. O primeiro, intitulado Despesas Essenciais. Nele, juntei todas as faturas de eletricidade, água, internet e taxas de condomínio desde que os meus sogros se mudaram para nossa casa. Em média, só estas despesas fixas custavam-me quase 1.000 euros por mês. Todas foram pagas a partir da minha conta pessoal, com extratos bancários carimbados pelo banco como prova clara. Nem um cêntimo foi pago pelo Tiago ou pelos seus pais. O segundo dossiê era o verdadeiro golpe fatal, intitulado Ofertas e Presentes. Juntamente com a Catarina, revi o histórico de transferências e os meus registros pessoais para calcular o dinheiro que tinha gasto com os sogros. Os números que apareceram surpreenderam-me a mim mesma pela minha generosidade no passado. No Natal do ano passado, ofereci aos meus sogros um certificado de aforro no valor de 2.500 euros como presente. Nos seus aniversários e em outras datas festivas, transferia regularmente para a minha sogra, por vezes 1.000 euros, outras vezes 2.000, para ela viajar com as amigas. Sem falar das vezes em que estiveram doentes, comprei-lhes suplementos caros e produtos gourmet de alta qualidade, enchendo o frigorífico. As faturas de compra em supermercados de renome estavam todas cuidadosamente guardadas. A Catarina arquivou cuidadosamente cada extrato bancário, juntamente com as imagens e as raras mensagens de agradecimento da minha sogra de antigamente, como prova autêntica. Enquanto revia as transações, notei subitamente alguns levantamentos avultados que o Tiago tinha feito sorrateiramente do cartão de crédito suplementar em meu nome. Estas transações ocorreram todas nos dias que antecederam o início da pressão dos sogros pelos 2.000 euros. Franzi o sobrolho, a pensar. Ligando os pontos à atitude invulgarmente agressiva do meu sogro,
o silêncio conivente da minha sogra, os recentes gastos excessivos do Diogo, o irmão mais novo, e a cobardia e resignação do Tiago, uma cadeia lógica, começou a formar-se na minha cabeça. Peguei no telefone e liguei a um amigo que era gerente de uma agência bancária para pedir ajuda na verificação de algumas informações sobre fluxos de dinheiro. Embora o meu amigo se tenha recusado a fornecer detalhes por razões de sigilo bancário, através de algumas dicas vagas, obtive uma pista extremamente importante. Os meus sogros não estavam a guardar as suas pensões ou o dinheiro do aluguer da casa em Alfama para as suas despesas. Eles tinham transferido continuamente grandes quantias de dinheiro para outra conta, em nome do seu filho mais novo. Recostei-me na cadeira, entrelacei as mãos. Tudo estava a ficar claro. A causa profunda do drama dos 2.000 euros de pensão não era a fome ou a doença deles, mas sim a necessidade de criar uma fonte de rendimento estável para cobrir um enorme buraco financeiro que o irmão mais novo estava a causar. Olhei para os 2 dossiês de provas irrefutáveis, bem arrumados na minha secretária. Aqueles finos papéis seriam o meu escudo mais forte em tribunal. Provariam eloquentemente que eu não só cumpri os meus deveres de nora, mas também assumi a responsabilidade de um marido inútil. A Catarina levantou o olhar para mim com uma voz cheia de indignação. Olhando para estes extratos, vejo que foste demasiado boa para eles. E mesmo assim, eles tiveram a coragem de te caluniar. Desta vez, em tribunal, tens de resolver isto de uma vez por todas e acabar com esta ganância e abuso. Acenei com a cabeça e sorri. Um sorriso cheio de confiança. Disse a Catarina para não se preocupar. Eu não tinha intenção de me vingar ou de encurralar ninguém, mas usaria a verdade e a lei para lhes ensinar os limites da tolerância. Toda a preparação estava concluída. Restava apenas esperar pelo dia em que enfrentaria diretamente aqueles que tentavam manchar a minha honra, e eu faria com que pedissem desculpa pelas mentiras que criaram. Naquela tarde de domingo, decidi tirar um tempo para descansar em casa, em vez de ir para a empresa fazer horas extras como de costume. O ambiente no apartamento estava incrivelmente silencioso, apenas com o som do purificador de ar a funcionar num canto da sala. O Tiago disse que tinha um encontro com um cliente desde manhã cedo, mas eu sabia muito bem que ele estava apenas a encontrar uma desculpa para fugir desta atmosfera sufocante. Por volta das 10 ACT, vesti uma roupa desportiva leve, com a intenção de descer ao supermercado no Rés do Chão para comprar fruta fresca e dar um passeio pelo jardim do condomínio para relaxar. O condomínio de luxo no Parque das Nações, onde eu morava, tinha um grande jardim com muitas árvores e bancos para os residentes apanharem ar fresco. Assim que saí do elevador, ouvi um barulho vindo da zona do chafariz. Ao longe, um grupo de cerca de 10 pessoas rodeava alguns bancos de pedra no centro. Eram nada mais, nada menos que os meus sogros. Estavam vestidos de forma mais simples do que o habitual. A minha sogra segurava um leque de palha velho e abanava-se continuamente, com uma expressão de sofrimento. À volta deles estavam o presidente da Associação de Moradores, a D. Helena da Mercearia, a vizinha de baixo, a D. Alice, e alguns idosos que costumavam fazer exercício à tarde. Fiquei atrás de uma árvore, a observar em silêncio. A minha sogra estava a soluçar e a limpar as lágrimas, queixando-se com uma voz triste. Contava à multidão que o filho e a nora viviam numa casa de luxo, com todo o conforto, mas que tinham expulsado os pais para a rua. Acusava-me de ser uma nora cruel que, por ganhar dinheiro, desprezava a família do marido e os deixava passar fome durante dias. Dizia que eles, idosos e doentes, pediram 2.000 euros para medicamentos e para se sentirem seguros, mas que eu recusei cruelmente e os insultei, chamando-lhes parasitas. O meu sogro, sentado ao lado, concordava continuamente, lamentando como a moralidade da sociedade de hoje se tinha degradado, com noras a subirem para cima da cabeça da família do marido. Os vizinhos, ao ouvirem a história, ficaram extremamente indignados. A D. Helena disse com desdém: vejo-a sempre com roupas impecáveis, a ir trabalhar num carro de luxo, mas tem um coração tão mesquinho. O presidente da Associação de Moradores franziu o sobrolho, pensando em ligar mais tarde à administração do prédio
para chamar a atenção para a conduta moral da minha família. A boca do povo é como facas invisíveis, afiadas e cruéis. Se eu continuasse em silêncio e a evitar a situação, a minha honra neste condomínio seria completamente destruída. Respirei fundo, tirei o telemóvel da bolsa, liguei o gravador de voz e caminhei calmamente em direção à multidão. A minha aparição súbita fez com que os sussurros e as conversas se calassem de imediato. A minha sogra, ao ver me aproximar, fingiu tossir e evitou o meu olhar. Mantive uma postura extremamente calma. Esbocei um sorriso leve, acenei com a cabeça para cumprimentar o presidente da associação e os vizinhos de forma educada e apropriada. Fiquei de pé, frente a frente com a minha sogra, e disse em voz alta: "Mãe, ouvi dizer que anda a contar a toda a gente que eu expulsei os pais de casa, que vos deixei passar fome e que recusei pagar os medicamentos. Hoje, com a presença de todos os vizinhos, peço licença para esclarecer tudo de uma vez por todas, para evitar mal-entendidos e que me atribuam uma má reputação." A minha sogra levantou-se atrapalhada, tentando impedir-me, falando mais alto para me abafar. Mas eu não lhe dei essa oportunidade. Dirigi o meu olhar para os vizinhos e, de forma clara, apresentei os números e as provas que tinha preparado meticulosamente. Informei claramente que os meus sogros recebiam atualmente uma pensão de 1.500 euros por mês. Além disso, possuíam uma casa em Alfama que estava alugada por 1.000 euros. O rendimento total fixo deles era de 2.500 euros por mês. Nos 5 anos em que vivem conosco, todas as despesas, desde o sal e a cebola até a eletricidade, água e taxas de condomínio, foram pagas por mim, a nora. Até as viagens e os presentes em ocasiões festivas, que somam milhares de euros, foram providenciados por mim, sem nunca falhar um cêntimo. Fiz uma pausa, olhei diretamente nos olhos do meu sogro e perguntei-lhe com um tom de voz frio e incisivo: "Pai, mãe, com um rendimento de 2.500 euros por mês, a viver num condomínio de luxo sem gastar um cêntimo em despesas de subsistência, com um seguro de saúde internacional que a nora comprou, onde é que passam fome e dificuldades para forçar a nora a pagar mais 2.000 euros por mês? Dizem que eu sou arrogante por causa do dinheiro. Então quem pagou as faturas dos suplementos caros e dos produtos gourmet que enchem o frigorífico?" O jardim do condomínio mergulhou num silêncio assustador. A.D. Helena da mercearia arregalou os olhos, surpreendida. O presidente da associação de moradores olhou para a minha sogra com um olhar cheio de suspeita. Aqueles que há pouco me criticavam em voz alta, agora mostravam um embaraço extremo. A verdade, exposta com números tão convincentes, desfez completamente o drama de vítimas pobres que os meus sogros tinham encenado. Percebendo que a situação se tinha virado contra eles, os vizinhos começaram a criticar os meus sogros. A.D. Alice fez uma careta e disse: "Com um rendimento de 2.500 euros, ainda se queixam? Há tantos idosos no campo a viver com dificuldades com uma pensão de 300 euros. Vocês têm uma vida demasiado boa e não sabem o que fazer com ela." O presidente da associação repreendeu severamente o meu sogro, dizendo que, sendo um adulto, não devia inventar histórias, caluniando a nora e perturbando a harmonia do condomínio. Os meus sogros ficaram paralisados, os seus rostos pálidos. Não esperavam que eu me atrevesse a revelar o seu rendimento real em público. Expostos na sua mentira, o meu sogro, envergonhado e zangado, puxou a minha sogra pela mão e saiu a direito do condomínio, sem se atrever a dizer mais uma palavra em sua defesa. A multidão de vizinhos dispersou-se gradualmente. Todos me deram uma palmada no ombro em sinal de compreensão, aconselhando-me a não dar importância a exigências tão irracionais. Fiquei no meio do jardim, pressionando o botão para guardar a gravação no telemóvel. Esta gravação de mais de 10 minutos continha todas as calúnias venenosas da minha sogra, bem como o testemunho dos vizinhos de que ela não conseguiu dar uma razão válida para exigir os 2.000 euros. Esta seria uma arma extremamente importante a adicionar ao meu processo em tribunal. A verdade, por mais distorcida que seja, se for exposta com lucidez e lógica, a luz da justiça certamente brilhará. A noite caiu
E as luzes da rua em Lisboa começaram a projetar raios de luz amarelada através do vidro da janela. Entrei em casa, descalcei os sapatos desportivos, sentindo um certo alívio após o confronto direto no jardim do condomínio à tarde. No entanto, no fundo da minha mente, uma grande questão continuava a assombrar-me. Eu tinha de encontrar a resposta. Por que é que os meus sogros, desrespeitando a sua própria honra e os laços familiares, fariam algo tão insensato como processar a nora por 2.000 euros por mês? Tinha de haver uma razão extremamente urgente por trás deste drama de extorsão. O Tiago estava sentado, apático, no sofá, com o comando da televisão na mão, a mudar de canal incessantemente, de forma inconsciente. Ao ver-me chegar, ele levantou o olhar, um olhar cansado, o rosto cheio de evasivas. Fui direta à cozinha, servi um copo de água e coloquei-o com força na mesa de vidro à frente do Tiago. O som do embate quebrou o silêncio sufocante da sala. Puxei uma cadeira, sentei-me em frente ao meu marido, cruzei os braços e olhei-o nos olhos com um olhar penetrante. Comecei a conversa com um tom de voz baixo, mas extremamente firme. Esta tarde encontrei os teus pais no jardim do condomínio. Andaram a difamar-me e a caluniar-me por todo o lado. Mas eu já esclareci tudo em frente aos vizinhos. Sublinhei que, com um rendimento de 2.500 euros por mês, os pais dele podiam viver confortavelmente. O facto de eles insistirem em mais 2.000 euros não é por falta de dinheiro para medicamentos, nem para a velhice. O Tiago assustou-se. O comando da televisão caiu no sofá. Ele tentou manter a calma, dizendo sem convicção que eu estava a imaginar coisas. Os idosos têm uma mentalidade instável, preocupam-se demasiado com o futuro. Não exageres o problema. Sorri friamente. Abri a minha mala, tirei o caderno de notas que tinha compilado com a Catarina de manhã e abri na página onde estavam colados os extratos das despesas suspeitas. Coloquei o caderno na mesa e apontei para cada número sublinhado a vermelho. Por que é que nos últimos meses tens andado a levantar dinheiro do meu cartão de crédito? E por que é que no histórico de transações bancárias da tua mãe aparecem várias transferências avultadas e irregulares para uma conta em nome do Diogo, o teu irmão mais novo? Ao mencionar o nome do Diogo, o rosto do Tiago mudou completamente. Ele evitou o meu olhar. As suas mãos entrelaçaram-se, torcendo-se incessantemente. Aumentei a pressão, afirmando que tinha pedido a um conhecido para verificar o crédito da família. Eu sabia exatamente que o Diogo tinha uma dívida enorme. Exigi que o Tiago me contasse toda a verdade imediatamente, se ainda me considerava sua esposa e respeitava o nosso casamento. Avisei que, se ele continuasse a mentir, eu entregaria todas as provas diretamente ao tribunal para que as autoridades investigassem esta rede de extorsão. A minha firmeza e as provas irrefutáveis derrubaram completamente a frágil defesa psicológica do Tiago. Ele cobriu o rosto e soltou um gemido de impotência. Um longo tempo depois, o Tiago finalmente levantou a cabeça. Os seus olhos vermelhos começaram a confessar toda a verdade sombria que a sua família tentava esconder. Acontece que o Diogo, o filho mais novo e mimado dos meus sogros, estava prestes a casar-se. Para se exibir perante a família da noiva, o Diogo comprou um apartamento de luxo a prestações. No entanto, o seu salário de funcionário medíocre não era suficiente para pagar a dívida e os juros mensais de quase 1.800 euros. Os meus sogros, por amarem demasiado o filho mais novo e por pena de o verem desprezado pela família da noiva, decidiram assumir a dívida. Usaram todas as suas poupanças e pensões para ajudar o Diogo, mas o valor ainda era insignificante em comparação com a dívida colossal. Eles não queriam vender ou hipotecar a casa em Alfama, com medo de perderem a sua fonte de rendimento mensal. Em vez disso, viraram a sua atenção para mim. Eles combinaram com o Tiago um plano para usar a pressão familiar, o dever filial e a moralidade para me forçar a libertar 2.000 euros por mês. Queriam usar o meu suor e as minhas lágrimas para pagar regularmente as prestações da casa do seu filho mais novo. Todo o drama de se queixarem de pobreza, doença, até a petição enviada para a minha empresa, tudo não passava de um sofisticado esquema de extorsão disfarçado de pedido de pensão de alimentos. Sentei-me em silêncio na cadeira, sentindo como se alguém me tivesse dado uma bofetada. Não fiquei surpreendida com a verdade.
mas chocada com o nível de crueldade e calculismo daqueles que se diziam ser a minha família. Eles não me viam como uma pessoa, não se importavam com as noites que eu passava em branco a trabalhar, nem com as pressões do trabalho que pesavam sobre os meus ombros. Viam-me apenas como uma mina de ouro inesgotável para explorar, para servir os interesses egoístas do seu filho querido. E o meu marido, o Tiago, sabia de tudo desde o início. Mas ele escolheu ser cúmplice dos seus pais, vendo-me a ser pressionada, insultada e a minha honra manchada. A sua cobardia fez com que a minha confiança e o meu amor por ele se transformassem em fumo. A sala de estar mergulhou num silêncio sufocante. O Tiago baixou a cabeça, as mãos a segurar a cabeça, sem se atrever a olhar para mim. A verdade sobre o propósito dos 2.000 euros tinha sido completamente exposta. Uma mistura de dor, ressentimento e desilusão profunda encheu a minha mente. Durante 5 anos como nora, esforcei-me incansavelmente para sustentar a família, cuidar dos meus sogros, na esperança de construir uma família harmoniosa. Mas, em troca, aos olhos deles, eu seria sempre uma estranha, uma caixa multibanco automática, nada mais. Respirei fundo, tentando reprimir a onda de emoções que me subia pelo peito. Na minha posição de diretora de vendas, habituada a enfrentar as tempestades do mundo dos negócios, eu sabia que entrar em pânico ou chorar agora seria um sinal de fraqueza. Tinha de resolver esta situação com a mais fria racionalidade. Olhei para o Tiago, palavra por palavra. Disse-lhe que sentia um nojo profundo pelo egoísmo da sua família e que desprezava ainda mais a sua cobardia e fraqueza. Apontei-lhe o dedo, acusando-o de ser um homem irresponsável. Ele sabia que o seu irmão mais novo tinha contraído uma dívida para além das suas possibilidades. Sabia que os seus pais estavam a usar esquemas sujos para me extorquir dinheiro. Mas ele juntou-se a eles, encurralando-me. Para proteger o falso orgulho da sua família, ele estava disposto a pisar a honra e os direitos da mulher que partilhou com ele as dificuldades. O Tiago levantou a cabeça, os olhos suplicantes, agarrou-me na mão, tentando desesperadamente justificar-se. Eu sei que a minha família errou, mas os meus pais só fizeram isto por amarem demasiado o Diogo. Ele implorou-me que, pelo amor dos nossos anos de casamento, pela idade avançada dos pais, retirasse as provas. O Tiago prometeu que convenceria os pais a retirarem a queixa, que diria ao Diogo para vender a casa e pagar a dívida, e pediu-me para esquecer o assunto para preservar a felicidade da família. Afastei bruscamente a minha mão da dele e levantei-me de um salto. Felicidade da família? Repeti amargamente a frase com um sorriso sarcástico. Uma família construída sobre mentiras, exploração e aproveitamento mútuo, como pode ser chamada de feliz? Abanei a cabeça com firmeza. Todos os meus limites de tolerância tinham sido ultrapassados. Eu não podia fechar os olhos e fingir que nada aconteceu para continuar a viver neste falso ninho de amor. Com um tom de voz firme, dei o meu ultimato final a este casamento. Declarei ao Tiago que o julgamento iria decorrer conforme programado e que ele, como testemunha obrigatória, teria de se apresentar perante o juiz e contar toda a verdade. Ele teria de admitir perante a lei que os seus pais não tinham dificuldades e que o verdadeiro propósito da petição era forçar-me a pagar a dívida da casa do Diogo. Acrescentei que se no julgamento o Tiago continuasse a ser cobarde, a encobrir as ações erradas dos seus pais e do seu irmão e a caluniar-me, assim que saísse da sala de audiências, uma petição de divórcio, assinada por mim, seria entregue diretamente no tribunal. Prefiro ser divorciada, dividir os bens e sair de mãos vazias, do que viver com um cúmplice de extorsão e uma família gananciosa. Ao ouvir as palavras divórcio, o Tiago pareceu ter sido atingido por um raio. O seu rosto mudou de cor, os seus lábios tremiam, incapaz de dizer uma palavra. Ele sabia perfeitamente que eu era uma mulher de palavra e que a maior parte do nosso patrimônio comum tinha sido ganha por mim. Se nos divorciássemos, o Tiago não só perderia uma esposa talentosa que assumia todas as responsabilidades, mas também enfrentaria uma vida difícil, com o seu magro salário de 1.500 euros. Ele ficou paralisado no meio da sala, os olhos cheios de medo e arrependimento. Eu já não me importava com a atitude do Tiago. Reuni todos os papéis e provas da mesa,
Abracei-os com força, virei-me e entrei no meu escritório, fechando a porta com 2 voltas à chave. Sentei-me na minha cadeira de cabedal familiar. Acendi o candeeiro de secretária. Sob a luz amarela suave, os extratos bancários, as gravações de áudio e o contrato de compra da casa do Diogo estavam ali, bem arrumados à minha frente. Tudo estava pronto para a grande batalha. Eu não deixaria ninguém usar os laços familiares para se aproveitar de mim, nem por mais um segundo. Os meus direitos e a minha dignidade teriam de ser protegidos por mim mesma, mesmo que o preço a pagar fosse o fim de um casamento que eu tanto me esforcei por construir. O tribunal seria o lugar onde todas as farsas terminariam. Quarta-feira de manhã, o céu de Lisboa vestia-se com uma densa camada de nevoeiro. O frio dos últimos dias de outono infiltrava-se por todas as ruas. Acordei muito cedo, escolhi um fato de saia e casaco cinzento, maquilhei-me de forma leve, mas com cuidado para esconder as olheiras. Hoje era o dia em que eu tinha de ir a tribunal, não como uma diretora a resolver uma disputa comercial, mas como uma nora processada pelos próprios sogros a exigir uma pensão, uma tragédia familiar que, nem nos meus sonhos mais loucos, imaginei que me pudesse acontecer. Conduzi até ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, levando a minha pasta de cabedal com todas as provas e uma mente fria. O doutor Miguel, o meu amigo advogado que atuava como meu consultor neste caso, já me esperava à porta. Ele deu-me uma palmada leve no ombro, sorriu de forma encorajadora e disse-me para manter a calma, que a verdade e a lei falariam por si. Acenei com a cabeça, respirei fundo e, juntamente com ele, entrei no átrio do tribunal. A sala de espera era espaçosa, mas a atmosfera era sufocante devido à presença de uma multidão familiar. Os meus sogros trouxeram consigo uma delegação de parentes, desde o tio-avô e a tia Lourdes, até alguns vizinhos cuscos do condomínio, que vieram para assistir ao espetáculo. Sentados em grupos, cochichavam animadamente. Os meus sogros hoje vestiam-se de forma extremamente modesta, roupas velhas e gastas, o rosto a tentar projetar uma imagem de sofrimento de idosos abandonados pelos filhos. O Tiago estava encolhido a um canto, com as mãos nos bolsos, o olhar furtivo a vaguear, sem se atrever a olhar para a porta de entrada. Assim que me viram aparecer com o advogado, os sussurros na multidão cessaram de repente, substituídos por olhares de reprovação na minha direção. A tia Lourdes fez uma careta e disse, alto o suficiente para eu ouvir: vem a tribunal vestida como se fosse para um desfile de moda. É mesmo uma pessoa sem coração. Ignorei completamente os comentários sarcásticos, escolhi um banco vazio no canto mais afastado, sentei-me calmamente e revi os meus documentos. Nesse momento, o Diogo, o irmão mais novo e mimado da família, separou-se da multidão e caminhou arrogantemente na minha direção. Ao contrário da falsa aparência de sofrimento dos pais, o Diogo usava uma camisa de marca, o cabelo penteado com gel, com uma atitude extremamente arrogante. Trazia na mão uma folha A4, que era uma cópia do meu impressionante recibo de vencimento, que ele, de alguma forma, conseguiu obter. O Diogo parou à minha frente, sorriu com desdém e proferiu palavras provocadoras, cheias de um ar de vitória. Disse em voz alta: cunhada, ganhas dezenas de milhares de euros por mês, tens tanto dinheiro no banco que nem consegues contar, e ainda és mesquinha por 2.000 euros com as pessoas que deram à luz o teu marido? Aconselho-te a seres razoável, a pedires desculpa aos meus pais e a assinares um papel a concordar com a pensão mensal. Depois, eu convenço-os a retirar a queixa. O Diogo ainda me ameaçou, dizendo que, se eu insistisse em ir a julgamento, a imprensa e a opinião pública iriam expor a minha faceta avarenta. Nessa altura, nem a tua cadeira de diretora te vai salvar. Levantei os olhos e olhei para o Diogo, um olhar frio que lhe atravessou a alma. Não fiquei zangada com a atitude insolente do meu cunhado. Pelo contrário, achei ridícula a sua superficialidade e ganância sem limites. O Diogo pensava que, por ter acesso aos meus rendimentos, tinha encontrado o meu ponto fraco e podia usá-lo para me forçar a ceder. Mas ele não entendia que o dinheiro que eu ganhava era fruto do meu suor, era dinheiro limpo, pelo qual pagava os meus impostos ao Estado. Não tinha motivos para ter vergonha ou medo que os outros soubessem quanto ganhava. Lentamente,
Guardei os documentos na pasta, cruzei os braços e com um sorriso fraco respondi: o meu dinheiro foi ganho por mim. Tenho o direito de decidir com quem e em que o gasto. Sublinhei. Não tenho a obrigação de pagar a dívida da compra de uma casa a prestações de alguém que gosta de se exibir sem ter capacidade para isso. Ao ouvir as minhas palavras a acertarem em cheio, o rosto do Diogo ficou vermelho de raiva. Ele ia avançar para discutir, mas o doutor Miguel interpôs-se rapidamente, lembrando-o com voz séria que aquele era um lugar de respeito, o tribunal, e exigindo que mantivesse a ordem. O Diogo afastou-se, irritado, resmungando palavras de ressentimento. De volta à multidão de parentes, continuou a cochichar, incitando os meus sogros a representarem bem o seu papel. Olhei de relance para o Tiago. O meu marido, que tinha assistido a tudo, escolheu o silêncio cobarde, baixando a cabeça. A minha desilusão com este homem tinha atingido o fundo. Naquele momento, não havia mais afeto, nem mais tolerância. Tudo seria decidido pela razão e pelas provas irrefutáveis perante a lei. O altifalante da sala de audiências número 3 anunciou os nomes do queixoso e do réu. Peguei na minha pasta, de costas direitas, e caminhei com passos firmes para a sala que decidiria a minha honra e a paz para o resto da minha vida. A sala de audiências número 3 do Tribunal Judicial da Comarca estava decorada de forma solene, com painéis de madeira escura e o brasão nacional a brilhar sob a luz fluorescente. O juiz que presidia era um homem de meia idade, com uma expressão séria, acompanhado por 2 juízes leigos e um secretário judicial. Fui para o lugar reservado ao réu e coloquei a minha pasta sobre a mesa. Do lado oposto, os meus sogros sentaram-se lentamente nos lugares dos queixosos. O Diogo, na qualidade de parte com interesse e deveres relacionados, sentou-se atrás deles. A plateia encheu-se rapidamente com a multidão de parentes e vizinhos curiosos. Após os procedimentos formais de abertura, começou a fase de interrogatório. Foi então que o pano se abriu para o drama de vítima, que a família do meu marido tinha ensaiado com tanto esmero. O juiz pediu ao queixoso que expusesse o conteúdo da petição. A minha sogra levantou-se imediatamente, segurando um lenço velho, e começou a soluçar. Com uma voz trêmula e trágica, explicou ao tribunal que ela e o marido eram idosos, frágeis e incapazes de trabalhar. Descreveu uma vida de extrema dificuldade, com muitos dias acamados por doença, sem um cêntimo para comprar medicamentos. Continuou a caluniar-me, chamando-me de nora ingrata, que, por ganhar muito dinheiro, os privava de terem voz na família. Disse que eu não os deixava comer à mesma mesa, que os expulsei de casa e que me recusei a cumprir as minhas obrigações de sustento. O meu sogro, sentado ao lado, suspirava constantemente, criando uma cena extremamente comovente. Eles pediam ao tribunal que considerasse a sua situação desesperada e me obrigasse a dar 2.000 euros por mês do meu enorme rendimento para salvar a vida de 2 idosos. Os sussurros na plateia recomeçaram. Muitos olhares de compaixão viraram-se para os queixosos e olhares de julgamento foram lançados na minha direção. Para reforçar o peso da calúnia, o Diogo pediu licença ao tribunal para apresentar provas. Subiu arrogantemente ao estrado e apresentou o meu extrato bancário, provando que o meu rendimento mensal ultrapassava os 5 dígitos. O Diogo acusou-me em voz alta de ser uma pessoa de sangue frio, com dinheiro de sobra para comprar artigos de luxo e andar em carros caros, mas que era avarenta e mesquinha com as pessoas que deram à luz o seu marido. As palavras do Diogo, afiadas como facas, visavam deliberadamente a psicologia da multidão, criando um contraste gritante entre o meu luxo e a falsa pobreza dos seus pais. O juiz franziu o sobrolho ao examinar o extrato e, em seguida, pediu ao Tiago, como meu marido e filho dos queixosos, que subisse ao banco das testemunhas. Sentei-me de costas direitas, o meu olhar fixo na figura do meu marido cobarde que tremia ao subir ao estrado. Esta era a última oportunidade para o Tiago salvar a sua dignidade como homem, e também a última oportunidade para ele salvar o nosso casamento, como o ultimato que eu lhe tinha dado. O juiz, com voz séria, fez perguntas, pedindo ao Tiago que confirmasse a veracidade do depoimento dos seus pais sobre serem maltratados, abandonados e privados de medicamentos pela nora,
A sala ficou em completo silêncio, à espera da resposta do homem que estava no meio desta guerra. O Tiago agarrou-se com força à barra do banco das testemunhas, a testa a brilhar de suor. Olhou para os seus pais a chorar, depois olhou furtivamente para mim, que mantinha uma atitude fria e determinada. E a cobardia venceu. Em vez de dizer corajosamente a verdade de que os seus pais não eram pobres, o Tiago optou por ser evasivo. Ele explicou ao tribunal que, devido à natureza exigente do meu trabalho e à grande pressão, o meu temperamento era por vezes irritadiço e que eu mostrava falta de cuidado com os sogros. Disse que as refeições em casa, por vezes, não eram preparadas com o devido cuidado, o que entristecia os pais e gerava conflitos. Em relação à pensão de 2.000 euros, o Tiago justificou que os pais apenas queriam uma quantia para se sentirem seguros na velhice e pediu ao tribunal que considerasse uma reconciliação para o bem da família. O depoimento do Tiago evitou completamente o cerne da questão, admitindo indiretamente que as calúnias dos seus pais tinham fundamento, transformando-me numa esposa desatenta e numa nora terrível. Ao ouvir o depoimento do Tiago, a minha sogra chorou ainda mais alto. O tio-avô na plateia acenava continuamente com a cabeça em sinal de concordância. Fechei os olhos por um momento. Um sorriso amargo passou pelos meus lábios. A gota de água tinha feito transbordar o copo. Este casamento, esta família, estava tão podre que não havia mais nada a lamentar. Abri os olhos, olhei diretamente para o tribunal e preparei-me para uma contraofensiva que iria destruir todas as mentiras que envolviam aquela sala. Depois de o lado queixoso ter concluído o seu drama lacrimoso e as suas acusações infundadas, o juiz-presidente virou seu olhar sério na minha direção. Pediu-me, como ré, que apresentasse a minha defesa contra o pedido de pensão dos meus sogros. A atmosfera na sala de audiências tornou-se extremamente tensa. A multidão na plateia inclinou-se para a frente, à espera de ver que argumentos a diretora de sangue frio usaria para negar a sua responsabilidade. Levantei-me, ajeitei o meu casaco, com uma postura extremamente calma e serena. Não quis que um advogado me representasse. Saí do meu lugar, peguei nos 2 dossiês grossos e caminhei em direção à mesa do secretário judicial. Pedi licença ao tribunal para apresentar documentos probatórios que refutassem todas as declarações falsas do lado queixoso. Com uma voz clara e firme, sem um pingo de tremor, comecei a minha defesa. Excelentíssimo juiz, senhores juízes, prezados presentes, o queixoso alega idade avançada, fragilidade, incapacidade para trabalhar, abandono pela nora e recusa de sustento para me processar por 2.000 euros por mês. No entanto, tudo isso é uma mentira descarada, com o objetivo de extorquir os meus bens. Apresentei claramente ao tribunal os números reais. Os meus sogros não estão de forma alguma em situação de pobreza ou necessidade. Mensalmente, ambos recebem uma pensão do Estado no valor total de 1.500 euros. Além disso, possuem uma casa em Alfama, atualmente arrendada para fins comerciais por 1.000 euros por mês. O rendimento total fixo do casal é de 2.500 euros. Entreguei cópias dos extratos bancários das pensões do meu sogro e uma cópia autenticada do contrato de arrendamento como prova. O juiz folheou os documentos que eu tinha acabado de entregar. As suas sobrancelhas relaxaram ligeiramente. Continuei a derramar baldes de água fria sobre o drama da família do meu marido. Abri o primeiro dossiê. Tirei uma série de faturas de eletricidade, água, taxas de condomínio e faturas de supermercado. Declarei inequivocamente que, nos últimos anos, desde que os meus sogros se mudaram para viver conosco no apartamento de luxo no Parque das Nações, todas as despesas de subsistência, desde as refeições, o sono, os comprimidos para a gripe até os suplementos caros, foram pagas por mim, a partir da minha conta pessoal. Eles não gastaram um único cêntimo na sua manutenção diária. O rendimento de 2.500 euros deles permaneceu intacto. Um casal de idosos com um rendimento superior ao de muitos trabalhadores qualificados, que vive sem se preocupar com despesas. Onde está a fome e a necessidade? A sala de audiências começou a encher-se de sussurros que mudavam de direção. A multidão de parentes na plateia olhava-se, perplexa. A minha sogra parou de chorar. O seu rosto envelhecido mostrava uma clara agitação.
As suas mãos torciam-se nervosamente. O Diogo, atrás dela, começou a ficar pálido. Ele não esperava que eu tivesse reunido os documentos de arrendamento da casa dos pais de forma tão meticulosa. Mas não parei por aí. Abri o segundo dossiê e lancei o contra-ataque mais forte para destruir a imagem de nora avarenta que o Diogo tinha tentado pintar. Apresentei ao tribunal uma série de extratos bancários que mostravam as enormes quantias de dinheiro que eu tinha transferido para a minha sogra em feriados, aniversários e outras ocasiões especiais. Apresentei a imagem do certificado de aforro de 2.500 euros que lhes tinha oferecido no Natal anterior. Sublinhei perante o tribunal que uma nora cruel e de sangue frio nunca gastaria milhares de euros por ano apenas para comprar a felicidade e a tranquilidade dos seus sogros. A minha recusa em pagar os 2.000 euros não foi por avareza, mas porque a exigência era completamente irracional, para além dos limites da moralidade e da lei. As provas irrefutáveis, em papel branco com tinta preta, e carimbos do banco eram a linguagem mais poderosa. Desmascararam a ganância daqueles que, em nome da paternidade e da moralidade familiar, estavam a cometer um ato de extorsão financeira. O juiz-presidente acenou com a cabeça, sinalizando ao secretário para tomar nota dos novos detalhes. Na plateia, algumas vizinhas começaram a apontar para os queixosos, a criticá-los pela sua ganância desmedida, por inventarem histórias para prejudicar a nora. O rumo do julgamento tinha mudado completamente. Os meus sogros sentaram-se em silêncio, a suar em bica, sem se atreverem a levantar a cabeça. A mentira estava a ser gradualmente exposta, mas eu sabia que o golpe decisivo para acabar de vez com este drama desprezível ainda estava para vir. A atmosfera na sala de audiências número 3 tornou-se extremamente silenciosa, um silêncio que trazia consigo uma pressão sufocante. As provas irrefutáveis das despesas de subsistência e das enormes quantias de presentes que eu acabara de apresentar tinham desferido um golpe fatal no guião de vítima dos queixosos. O juiz-presidente folheou cada recibo, cada extrato bancário carimbado. O seu rosto endureceu. O seu olhar para a família do meu marido tornou-se severo. Na plateia já não se ouvia nenhum sussurro de apoio aos meus sogros. Em vez disso, havia abanões de cabeça desaprovadores e olhares de suspeita. Vendo a maré virar-se contra si, o Diogo, sentado atrás, começou a ficar inquieto. Inclinou-se para a frente e sussurrou algo ao ouvido da sua mãe. Imediatamente, a minha sogra desatou a chorar novamente. Bateu no peito tentando agarrar-se à última réstia de compaixão da multidão. Explicou ao tribunal que o dinheiro que eu lhes tinha dado antes eram apenas presentes superficiais, mas que, na realidade, eles sentiam-se muito sós e precisavam de dinheiro vivo todos os meses para se sentirem seguros. Insistiu que, como a nora ganhava dezenas de milhares de euros, era perfeitamente justo e legal exigir 2.000 euros para cumprir o seu dever filial. Fiquei de braços cruzados, com uma calma absoluta, perante a teimosia da minha sogra. Eu sabia que, para arrancar as ervas daninhas, era preciso arrancá-las pela raiz. Tinha chegado a hora de desferir o golpe decisivo e expor toda a verdade sombria escondida por trás de um processo de pensão de alimentos. Levantei a mão, pedindo permissão ao juiz para concluir a minha defesa. Ao receber um aceno de cabeça do estrado, peguei no último dossiê confidencial, dei um passo à frente e, com toda a força na minha voz, a sala ficou subitamente em silêncio. Todos os olhares estavam postos em mim. Com a maior determinação e acutilância, disse apenas 2 frases, mas cada palavra carregava o peso de 1.000 quilos. Primeiro, gostaria de apresentar provas que demonstram que os meus sogros possuem secretamente uma conta poupança no valor de 200.000 euros num banco, juntamente com outro imóvel comercial que está arrendado por 2.000 euros por mês. O seu rendimento real é extremamente confortável e não de pobreza, como alegaram. A minha frase ecoou como um trovão em céu sereno. Toda a sala de audiências ficou em silêncio absoluto. A plateia olhava-se, boquiaberta de espanto. O tio-avô e a tia Lourdes na plateia ficaram de queixo caído. Até o Tiago se assustou, virando-se bruscamente para os pais com uma expressão de incredulidade. Ele não fazia a menor ideia desta enorme fortuna.
Claramente, os meus sogros tinham escondido de toda a gente, incluindo do próprio filho, o dinheiro da venda de um terreno no campo há alguns anos, que usaram para fazer um depósito a prazo e comprar outro imóvel comercial. Aproximei-me da mesa do secretário e entreguei a cópia da caderneta de poupança e do contrato de arrendamento que o meu amigo do banco me ajudou a investigar. Sem dar tempo a ninguém para se recompor, continuei com a segunda frase. Segundo, entrego o contrato de compra da casa a prestações do senhor Diogo e a prova de que os meus sogros têm transferido continuamente dinheiro para a conta do seu filho mais novo, expondo assim o verdadeiro motivo deste processo: forçar-me a assumir o pagamento da dívida do meu cunhado. Assim que as minhas duas frases terminaram, toda a sala de audiências explodiu em exclamações de espanto. O jogo estava completamente virado. A mentira, a ganância e o esquema de extorsão desprezível tinham sido desmascarados sem piedade sob a luz da lei. Coloquei o contrato de compra da casa em nome do Diogo e os documentos as transferências na mesa do secretário. O juiz-presidente franziu o sobrolho, examinou os documentos com muito cuidado e olhou para o banco dos queixosos. Uma cena de pânico começou a desenrolar-se. Os meus sogros ficaram sentados, petrificados. O rosto do meu sogro passou de vermelho, de raiva a pálido. As suas mãos trêmulas agarravam-se à borda da mesa. A minha sogra parou de chorar. Os seus olhos arregalaram-se de pânico. A sua boca murmurava sons sem sentido. Ela não conseguia acreditar que o véu de segredo que tanto se esforçou por manter tinha sido rasgado por mim de forma tão brutal, em pleno tribunal. O Diogo, o cunhado arrogante, agora suava em bica, encolheu-se, olhando furtivamente para os olhares de julgamento que lhe eram dirigidos. Todo o seu plano de usar a pressão da opinião pública para extorquir dinheiro à cunhada para pagar a sua vaidade tinha falhado miseravelmente. Mas quem sofreu o maior golpe foi, provavelmente, o Tiago. O meu marido enterrou o rosto no corrimão do banco das testemunhas, os seus ombros a tremer violentamente. O Tiago percebeu que não era apenas um cobarde, mas também um peão ingênuo nos cálculos dos seus próprios pais. A vergonha e a humilhação envolveram toda a família. Fiquei de pé, respirei fundo, sentindo um alívio a espalhar-se pelo meu corpo. A justiça finalmente prevaleceu. A sala de audiências número 3 mergulhou numa atmosfera tensa, enquanto o juiz-presidente e os dois juízes leigos deliberavam no local. Os sussurros na plateia tornaram-se mais altos. A multidão de parentes do meu marido, que antes me condenava veementemente por desrespeito, agora virava-se para criticar os meus sogros. O tio-avô bateu na coxa, abanando a cabeça com desdém, lamentando que a honra da família nunca tinha sido tão enxovalhada. A tia Lourdes troçou da ganância desmedida dos meus sogros, que, tendo uma fortuna escondida de centenas de milhares de euros, ainda tiveram a coragem de processar a nora para extorquir mais. Momentos depois, o juiz-presidente pigarreou, pedindo silêncio na sala para anunciar a sentença. Todos se levantaram. O juiz pegou na folha de papel e, com uma voz séria e firme, declarou: com base nas provas claras e legais fornecidas pela ré, o tribunal considera que o pedido de pensão de alimentos do queixoso é totalmente infundado legalmente. O juiz explicou que a obrigação de alimentos só surge quando a pessoa a ser sustentada está realmente em dificuldades, sem capacidade para trabalhar e sem bens para se sustentar. Neste caso, os queixosos possuem um patrimônio considerável, incluindo uma conta poupança de 200 mil euros, rendimentos de pensões e arrendamentos que ascendem a milhares de euros por mês. Além disso, as provas das transferências de dinheiro e do contrato de compra da casa do senhor Diogo expuseram o motivo desonesto do processo. O juiz sublinhou que usar o pretexto de paz e o direito de ação para pressionar e extorquir a nora com o objetivo de pagar a dívida de outro filho é uma violação grave da ética familiar e um sinal de abuso do direito de ação. Por conseguinte, o tribunal decide indeferir na totalidade a petição inicial dos queixosos. Além disso, o juiz emitiu uma advertência severa aos queixosos, exigindo que cessassem imediatamente todos os atos de calúnia e difamação que afetassem a minha honra e reputação no meu local de trabalho e residência. Assim que a sentença foi proferida, o meu sogro pareceu enlouquecer.
A sensação de vergonha perante os parentes e vizinhos fê-lo perder a compostura. Bateu com força na mesa, gritando em pleno tribunal. Apontou para o coletivo de juízes, acusando o tribunal de ser injusto para com os idosos e de proteger a nora rica. A minha sogra juntou-se, deitando-se no chão e gritando que o mundo era injusto. O Diogo levantou-se de um salto, pronto para me atacar. Imediatamente, os agentes da polícia judicial presentes na sala intervieram rapidamente. Controlaram o Diogo e ordenaram aos meus sogros que mantivessem a ordem, avisando que, se continuassem a perturbar, seriam detidos por obstrução à justiça. A atitude firme da polícia assustou a família do meu marido, que se calou de imediato. O meu sogro, com o rosto cinzento, recolheu os seus papéis furtivamente. A plateia começou a dispersar-se. Os vizinhos, ao passarem pelos meus sogros, lançaram comentários de escárnio sobre o seu drama de idosos pobres. Os parentes também se foram embora, um por um, sem dirigir uma palavra ao casal. O tio-avô, antes de sair, lançou à família um olhar de profundo desprezo. Depois de uma vida a construir uma reputação, apenas por causa da ganância cega, os meus sogros tinham destruído tudo com as suas próprias mãos, tornando-se motivo de chacota para todos. Calmamente, arrumei os meus documentos na pasta. O Tiago aproximou-se de mim, os olhos vermelhos, lágrimas de humilhação a escorrerem-lhe pelo rosto. Baixou a cabeça e, com a voz trêmula, murmurou um pedido de desculpas quase inaudível. Ele tinha percebido o preço demasiado alto da sua cobardia e do seu falso orgulho. Não respondi. Apenas me virei e saí da sala de audiências com o Dr. Miguel. A luz do sol do meio-dia brilhava intensamente através das janelas do tribunal. O ar lá fora estava fresco e puro. Eu tinha recuperado a minha honra, protegido com sucesso os meus direitos legítimos com uma mente firme e a força da lei. Esta batalha tinha terminado. Mas uma nova fronteira na vida familiar teria, sem dúvida, de ser restabelecida. Desde o dia em que o julgamento terminou, o nosso apartamento mergulhou numa calma e alívio invulgares. Voltei à minha rotina de trabalho agitada. Os rumores maliciosos desapareceram automaticamente com a intervenção e o esclarecimento das autoridades. O Tiago tirou alguns dias de folga, limpou a casa, cozinhou e lavou a roupa, tentando compensar os danos emocionais que indiretamente me tinha causado. Eu não mostrei ressentimento, mas também não o acolhi de braços abertos. Precisava de tempo para ver se esta mudança era sincera ou apenas uma reação temporária após o choque. Na noite de sábado, enquanto eu estava a ler um livro na sala depois do jantar, a campainha tocou. O Tiago correu a abrir a porta. No corredor estavam os meus sogros. Ao contrário da sua postura arrogante de quando exigiam os 2.000 euros, e sem o ar de vítimas sofredoras do tribunal, eles pareciam agora extremamente abatidos e tímidos. O meu sogro trazia um grande cesto de fruta e a minha sogra mantinha a cabeça baixa, as mãos a apertar a bainha da sua roupa. O Tiago olhou para mim, preocupado, os seus olhos implorando por compaixão. Pousei o livro na mesa, respirei fundo e acenei com a cabeça, sinalizando ao Tiago para os convidar a entrar. Levantei-me, fui à cozinha, preparei um bule de chá quente e servi a cada um. A minha atitude educada e contida deixou os meus sogros ainda mais embaraçados. Eles perceberam que, embora eu tivesse vencido em tribunal, ainda mantinha o respeito pelos mais velhos, sem usar uma atitude arrogante para me vingar. Após alguns minutos de silêncio constrangedor, o meu sogro pigarreou e começou a falar hesitantemente. Pediu-me desculpa, sinceramente. Admitiu que tinha sido cego pela ganância e pelo amor excessivo ao seu filho mais novo. Arrependia-se de ter seguido os conselhos do Diogo, de ter usado a honra da família como um joguete, caluniando e prejudicando uma nora tão dedicada como eu. A minha sogra também começou a chorar. Disse que sabia que tinha errado e pediu-me que, pela minha generosidade, perdoasse as suas ações insensatas. Prometeu que nunca mais interferiria na minha vida privada, nem me pediria dinheiro. Sentei-me direita, ouvindo calmamente as palavras que vinham do fundo do coração dos meus sogros. Eu entendia que a humilhação no tribunal, o abandono dos parentes e o desprezo dos vizinhos lhes tinham ensinado uma lição valiosa sobre o valor da honestidade e do amor próprio.
No entanto, perdoar não significava apagar tudo e voltar à complacência de antes. Abri a gaveta da mesa, tirei uma folha de papel com umas cláusulas que eu mesma tinha redigido e coloquei-a sobre a mesa de vidro. Olhei diretamente nos olhos dos meus sogros e, de forma suave, mas extremamente firme, expus o meu ponto de vista. Aceito o vosso pedido de desculpas. A família é a família, e não tenho intenção de guardar rancor ou cortar os laços. No entanto, para vivermos juntos em harmonia a longo prazo, precisamos de ter limites claros. Apontei para o papel e expliquei os compromissos. Primeiro, todos os meses, transferirei proativamente 400 euros para a conta da mãe. Considerem como um dinheiro extra para comprarem os vossos mimos e irem à igreja. Continuarei a pagar todas as despesas de subsistência em casa. Segundo, os pais e o Tiago estão absolutamente proibidos de pedir ou exigir dinheiro a mim para pagar as dívidas ou a casa do tio Diogo. Sob qualquer forma, a decisão do tio Diogo de comprar uma casa para além das suas posses é uma lição para ele. Ele já é adulto e tem de ser responsável pelas suas decisões. Se o amam, deixem-no ser independente. Não obriguem os outros a carregar o fardo por ele. Os meus sogros apressaram-se a acenar em concordância. Pegaram na caneta e assinaram cuidadosamente o acordo, os seus olhos a brilhar de alívio por eu lhes ter aberto um caminho de retirada tão humano. O Tiago, sentado ao meu lado, apertou-me a mão com força. Prometeu, com a voz embargada, que a partir de agora seria um marido a sério. Usaria a sua coragem como homem para proteger o nosso pequeno lar e nunca mais permitiria que eu sofresse qualquer injustiça. Sorri, um sorriso verdadeiramente sereno. Com firmeza, pensamento lógico e fé na lei, não só protegi com sucesso os meus interesses financeiros e a minha dignidade, como também restabeleci uma ordem familiar justa e transparente. A verdadeira piedade filial não é a submissão cega a exigências irracionais, mas sim o respeito, a compreensão e a capacidade de manter os limites necessários para que o amor não se transforme num fardo. A minha vida familiar, a partir de agora, virou uma nova página, mais pacífica e estável do que nunca.